se vocês viram, mas eu postei lá o restante daquela aula do preliminar, né? Do desarenador. Inclusive, fiz algumas correções no cálculo da grade, né? Então, como a gente havia falado, o tratamento ele é separado em processos e níveis. Então, você tem os níveis preliminar, que é o inicial, né? Que aí você é composto por grades, pode ser mais de uma, ou até mesmo por peneiras. Depois, o desarenador, que é a caixa de areia, e a calha parcho, que é um medidor de vazão. Nesse caso, ela só serve para medir vazão. Depois, tá, tem alguns casos, né, só para falar, que eles utilizam coagulante nessa calha parcho. É um sistema que não é muito comum. Em Goiânia, eu sei que é assim. Então, antes de passar para o primário, porque o preliminar é grade, caixa de areia e calha parcho. O primário é decantadores, né? Então, você tem um decantador primário. Esse decantador, mais ou menos, ele serve para você conseguir sedimentar boa parte das partículas que estão no esgoto. Como o esgoto ele tem muitos sólidos, né? Boa parte dos sólidos são partículas às vezes foculentas, já foculadas, né? Então esse decantador serve para remover o máximo possível de sólidos. O convencional, você não tem coagulação, é só o decantador mesmo, só para sedimentar os sólidos que são sedimentáveis ali naquele processo, para depois ir para o secundário, que é o biológico. Então, nessa disciplina, a gente só vai ver até o primário, a gente não vai ver o tratamento secundário, que é nível secundário, que é o biológico. Então, a gente vai falar um pouquinho dos processos, eu não vou focar tanto na etapa, mas sim nos processos, porque o processo primário, ele pode ter o coagulante, como eu falei. Então, em algumas ETs, eles otimizam colocando coagulação para aumentar ainda mais a taxa de sedimentação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de coagulação e floculação. Então, acho que aqui todo mundo já fez tratamento de água, né? Vocês vão ver que é a mesma coisa. Tanto é que talvez eu até aproveite algumas aulas que eu gravei para água e mande. E decantadores, né? Que a gente vai falar aqui, que é praticamente a mesma teoria que a gente já viu em tratamento de água. E também eu vou falar um pouquinho sobre outras aplicações da coagulação, como, por exemplo, precipitação. Precipitação de metais, precipitação de fósforo, né? Então, eu vou dar alguma ênfase para outras aplicações que são diferentes do tratamento de água, mas, de fato, a tecnologia é a mesma. Então, vocês vão ver que não vai ter tanta diferença. Então, vamos lá. Essa ou essa, né? Então, como eu falei, o tratamento primário, ele visa remover os sólidos grosseiros, que é a partir da grade, do gradeamento, e também Professor, visa remover... Pode a falar. senhora mudou o slide aí ou não? Não, porque tá parecendo que Ah, mudou. tá. Não, é porque eu achei que a senhora tinha mudado. Não, tá normal. É porque eu achei que a senhora tinha mudado e tinha continuado na primeira tela. Ah, tá. Não, não. Mas agora eu fechei ele sem querer, né? Peraí. Então, como eu tava falando, né? Peraí. O preliminar visa remover os sólidos grosseiros a partir da grade e visa também remover os sólidos que não são orgânicos, que são inertes, por exemplo, em grande maioria, areia. E aí, podemos ter ou não a calha parcho com função de coagulação, né? Então, essa calha parcho, a função principal dela, depois da caixa de areia, é medir vazão, mas pode ocorrer de você ter coagulação aqui nesse momento. Mas o adequado mesmo é fazer coagulação para precipitar fósforo lá no terciário, porque a gente tem preliminar, primário, secundário, terciário ou avançado, tá? Então, eu falei isso na outra aula. Então, geralmente, a coagulação para remoção de fósforo é depois do biológico, tá?
E aí, então, depois temos o primário. O primário, ele visa remover os sólidos sedimentáveis ou flotáveis, né? Então, aí você vai ter o quê? Decantadores primários. Os decantadores primários, em grande maioria, então, ele vai receber o esgoto ali bruto, pós caixa de areia, né? E ele vai servir para remover o máximo possível de material sedimentável. Então, no esgoto é muito diferente de água. No esgoto você tem uma concentração muito alta de sólidos sedimentáveis. Então, quando você tem aí nesse tratamento primário, né, que é o decantador, antes de passar para o tratamento biológico, você consegue ter uma remoção ali em torno de 70%, 75% de sólidos sedimentáveis nesses decantadores primários. Então, como o primário é composto, né, por decantadores que temos como princípio de sedimentação, eu vou voltar e falar aqui dos princípios de sedimentação. Não vão ser muito diferentes do que a gente já viu no tratamento de água, então vai ficar até uma aula um pouquinho repetitiva, tanto é que o finalzinho dela eu vou aproveitar o slide que eu gravei para água, tá bom? Então vamos lá. Quais são os sólidos sedimentáveis? É aquela parcela, né, dos suspensos que sedimenta. Então eu faço uma análise, como eu já falei para vocês, nesses cones em Hoff, né, que são esses cones milimetrados. Eu coloco a amostra de esgoto aqui, geralmente 1 litro, e deixo um tempo ali ele sedimentando. Então, a fração que sedimentou aqui, eu vou ver quanto é o volume, sei lá, 10 ml em 1 litro. Então, vou dizer que o volume de sólidos sedimentáveis, 10 ml em 1 litro. Então, aqui eu consigo ter uma noção da quantidade, da concentração de sólidos sedimentáveis que tem no esgoto. E é uma fração geralmente grande, né? Principalmente se for esgoto sanitário, você vai ter fezes, né? Ainda partículas maiores, truculentas, muita matéria orgânica também. Mas os decantadores primários, eles não removem tanta matéria orgânica assim. A remoção de DBO é em torno de 25% para matéria orgânica, DBO, né? Mas para o restante, sólidos que são inertes ou até mesmo orgânicos podem ser removidos somente pela sedimentação nesses decantadores. Então, ó, aqui eu vou falar quais os níveis de tratamento que tem alguma tecnologia com princípio de sedimentação. No preliminar, a gente tem que a caixa de areia, a areia sedimenta ali, né? No primário, a gente tem o decantador primário, que remove boa parte dos sólidos sedimentáveis. No secundário, a gente também tem decantadores, só que o decantador aqui do secundário, ele é um decantador para remoção de matéria orgânica, biomassa, principalmente bactérias que crescem durante o processo. Por exemplo, lodos ativados. O lodo ativados vai gerar muito biomassa, e essa biomassa é composta basicamente de bactéria. Então, eu preciso, pós um lodo ativados, que é um reator com bastante oxigenação, aerado, ele gera muito lodo, e aí você vai precisar de um decantador, que a gente chama decantador secundário. E, por fim, no terciário, você também pode ter decantadores, que é no caso de você usar, por exemplo, processos de coagulação e floculação ou precipitação. Você vai precisar ou de um decantador ou de um flotador, né? E o tratamento de lodo também, tem algumas tecnologias para tratar o lodo em si dos decantadores antes, né? Então, todos esses decantadores aqui que acumularam lodo, o lodo é um resíduo de ET e ele precisa passar para um tratamento para então poder talvez ser reutilizado na agricultura, né? Então, alguns dos tratamentos também vão ter princípios de sedimentação. Vocês já estão cansados de saber o que é sedimentar, né? É a separação sólido-líquido, que você tem os sólidos, a depender do tamanho dele, ele vai sedimentar com uma determinada velocidade e vai ficar no fundo. Então, eu vou ter a separação, né, da interface líquida e da interface sólido, de forma que eu possa remover esse sólido. Então, só para lembrar como que é as etapas aqui do preliminar. Onde é que está a sedimentação preliminar? Então, você tem grade ou peneiras,
depois caixa de areia, depois medidor de vazão. A caixa de areia funciona, como eu falei, para sedimentar os sólidos inertes, como exemplo a areia. No primário, então aqui dando continuidade, né? Ó, esse era o preliminar. Depois do preliminar, eu tenho aqui o primário, que é composto por decantadores primários. O tanque séptico, né? Imagina que você tem você não tem rede de esgoto na sua casa. Aí você vai ter que fazer o quê, né? A fossa séptica. Só que você não pode fazer a fossa negra, que não tem impermeabilização. Então você vai fazer um tanque séptico, que é o nome do impermeabilizado. O tanque séptico também tem a função de sedimentação. Então eu posso dizer que o tanque séptico é um tratamento de nível preliminar. Desculpa, primário, tá? Porque esse decantador primário não visa remover só areia, só os inertes. Ele visa remover orgânicos também. Então, boa parte dos sólidos suspensos que são sedimentáveis vão, né, ser removidos aí nesse decantador primário. Gente, tá tudo bem até agora? Tá claro? Essas etapas, tá confuso? Ou tá de boa? Pra mim tá claro. Tá de Tá boa. claro? Tá. Qualquer coisa vocês vão falando, tá? Não precisa ter vergonha de me interromper nem perguntar. E aqui, ó, então esse nível primário, a gente tem aquela questão de poder ou não utilizar produto químico ali na calha partial. Eles dão um nome para isso, acho que é tratamento primário quimicamente assistido, uma coisa assim. Que é quando eu escolho fazer coagulação, floculação aqui no nível primário. Pode acontecer de ter, sim, essa coagulação no nível primário, que é para aumentar ainda mais a eficiência do decantador, porque boa parte dos sólidos que não eram sedimentáveis vão, né, formar flocos. Então, pode acontecer, né, de eu ter essa coagulação, floculação no tratamento primário, preliminar primário. E aí, nesse caso, ele vai conseguir remover, né, flocos e os precipitados ali da coagulação. Só para aumentar a eficiência mesmo. Eu, pelo menos, já vou dizer a minha opinião, não sou a favor de usar processo de coagulação nessa etapa. Por quê? Porque o nível secundário, que é o próximo, ele é um tratamento biológico. Então, eu dependo dos micro-organismos. Se eu jogo produto químico aqui no primário, pode acontecer de parte que ter ficado retida, né, de produto químico, afetar no nível próximo, que é o secundário, o desenvolvimento e a atuação dos micro-organismos. Então, se for um tipo de tratamento que eu não faça tratamento biológico, porque é um esgoto industrial, que você praticamente não tem matéria orgânica, aí sim, é uma boa opção você fazer essa coagulação, floculação aqui no primário. Mas se você tem muita matéria orgânica, não é algo muito interessante, porque depois você pode afetar o nível secundário ali, os micro-organismos com esses produtos químicos. Então, o nível secundário, né? Ele é pós-decantador primário e ele é um tratamento biológico. A depender da tecnologia que você escolher aqui no tratamento biológico, como eu falei, a gente tem os lodos ativados, tem lagoas, você pode ter alguns reatores também anaeróbios. Pode ser de você precisar de um decantador secundário, que daí é para você ter a sedimentação da biomassa. Quando eu falo biomassa, são as bactérias que se desenvolveram durante o processo biológico. E aí eu estou falando de muita biomassa, muita bactéria. Né? Então você tem que remover elas. Como que eu removo? Sedimentação no decantador secundário. E o nível terciário, né, é pós o tratamento biológico, e geralmente ele é composto por tecnologias de coagulação, de tratamento físico-químico. Pode ser uma coagulação, floculação, pode ser uma precipitação, que também é um processo bem parecido.
Pode ser ainda membranas ou outras tecnologias mais avançadas. Pode acontecer, se você tem, por exemplo, coagulação e floculação, de você, claro, vai precisar de um decantador. Então, vocês podem ver que decantadores, eles podem estar em todas as etapas, todos os níveis de tratamento, no preliminar, no primário, no secundário e no terciário. Então, ele é um dos reatores, né, mais importantes aqui do tratamento de esgoto. E no tratamento de lodo também, né? Então, você terminou ali o tratamento terciário, eu gerei lodo na caixa de areia, no decantador primário, no decantador secundário, se eu tiver um decantador terciário, também gerei lodo. Então, eu posso criar um decantador para adensar o lodo. Então, vai ser um outro tipo de decantador, né? Porque esse lodo, ele tem uma certa umidade, mas ele é um semissólido, né? Ele não é líquido. Então, ali eu vou deixar, às vezes, no sol, né? Deixar também evaporar a parte da água, mas eu ainda assim posso aproveitar os processos de sedimentação para ter um melhor adensamento, concentração desse lodo. Porque a ideia do lodo, no tratamento do lodo, é retirar a água que ficou retida no lodo. A gente vai falar só sobre lodo, como que faz o tratamento do lodo. Talvez não nessa disciplina, mas na próxima, que é o 2, né? Tipos de sedimentação. A gente já estudou no tratamento de água a sedimentação de partículas discretas e das partículas floculentas. A gente ainda vai, né, ver aqui a sedimentação zonal e a sedimentação por compressão. Basicamente, ó, partículas discretas. Quem era partículas discretas? Aquelas que não se aglomeram, que são inertes, que não floculam, né? Que é um exemplo, claro que partícula discreta é uma teoria, é algo idealizado, mas na realidade o que mais se aproxima é a areia. Então eu posso dizer, ó, que a sedimentação por partícula discreta ocorre onde? Na caixa de areia, lá no tratamento preliminar. Partículas floculentas são aquelas que têm capacidade de aglomerar. Então, elas vão crescendo, né, vão aumentando, vão floculando. E isso faz com que eu tenha uma diferença de velocidade de sedimentação ao longo da sedimentação, porque elas podem se agruparem. Então, eu posso dizer que essa partícula floculenta, essa sedimentação, ocorre onde? No decantador primário, né, onde você tem naturalmente partículas floculentas no esgoto. Ou se eu passar para um processo de coagulação-floculação, eu sempre vou ter partículas floculentas pós-coagulação-floculação. Essa sedimentação zonal, não sei se esses slides são do Edio, né? Mas eu acho que ele deve ter posto figura, vai ficar mais fácil de entender. É uma sedimentação que você tem ali uma lâmina, tipo como se fosse uma nata ali, todas as partículas agrupadinhas, e meio que elas vão sedimentando junta, como se fosse algo completo, né? Tipo assim, não é uma partícula isolada da outra, é uma massa sedimentando ao mesmo tempo. E por compressão é o que acontece, e essa sedimentação zonal ocorre no decantador secundário, que é um decantador de biomassa, né, de bactérias. E essa por compressão é o tipo de decantação que ocorre no adensamento do lodo. Cadê? Ele não colocou a imagem? Não colocou, gente, que pena. Depois eu vou mandar um capítulo do livro do Von Sperling que tem explicando isso daqui, tá? E aí vocês vão ver a imagenzinha lá, tanto que fica mais fácil de entender. Então, vamos começar, né, relembrando algumas coisas da partícula discreta. Eu não vou ficar entrando muito, porque eu acho que vocês já estão cansados de escutar isso aqui. Então, né, qualquer dúvida, vocês me falam. Mas partículas discretas são aquelas que não aumentam de tamanho, não se aglomeram. Então, elas vão decantar com velocidade constante, não varia velocidade porque não varia tamanho. Ela tem um comportamento similar ao grão de areia, né? Ela tem baixa concentração de sólidos no esgoto, ela não é uma partícula que tem muita concentração, porque basicamente areia ou algum sólido, algum solo, né? Partículas de solo.
A velocidade de sedimentação dela é constante e a altura não influencia na eficiência de remoção. Ou seja, a profundidade do seu decantador não é quem vai ditar a remoção. Então, não é exatamente a profundidade que afeta a sedimentação de areia. Tem muito mais a ver com a própria velocidade das partículas e também se é um decantador horizontal, a gente viu que no decantador horizontal, o que é mais importante que a altura é o comprimento do decantador. Então, aqui temos partículas discretas sedimentando, né, na caixa de areia, que no esgoto só vai ter partícula discreta na caixa de areia. Elas não se juntam, então elas são isoladas entre si, né? Então, a velocidade que ela inicia aqui, ela vai até o final, não altera a velocidade. Aqui é só para mostrar, né, que a altura não influencia, porque a velocidade não é só no eixo Y, né? Não é só na vertical, você tem uma velocidade horizontal também, que é aqui o VH. Então, essa velocidade horizontal, se aumenta a profundidade do decantador, essa velocidade vai diminuir, e se ela diminui, a partícula vai sedimentar no fim aqui, o mais ao longo do comprimento. Então, ela vai mais distante, ela vai sedimentar. Então, não é legal por uma altura muito grande, mas sim um comprimento maior. Quando a gente fala de partículas discretas, é uma partícula idealizada, né? E aí a gente tem algumas equações que podem ser aplicadas para calcular a velocidade de sedimentação delas, que é a lei de Stokes. E aí, no tratamento de água, eu mostrei também algumas equações de Newton, mas a mais utilizada é a lei de Stokes, que é representada por essa equação. Quando você vai calcular um decantador, não sei se vocês lembram do tratamento de água, mas você tem a taxa de escoamento, não, a taxa de aplicação superficial, não assim, que nada mais é do que a sua velocidade de sedimentação. E ela é um dos principais parâmetros do projeto, porque a sua vazão dividido por essa velocidade vai te dar o quê? Vai te dar a área do decantador. Então, para eu dimensionar a área, achar a área do decantador, eu preciso dessa bendita velocidade aqui. Para a caixa de areia, que é partícula discreta, eu posso utilizar essa equação. Para a partícula floculenta, já não é interessante que eu use essa equação. Por isso que a gente faz aquele ensaio de colunas de sedimentação, né? Mas, para a partícula discreta, essa velocidade dessa equação é aceita, né? Então, basicamente, nessa equação, a gente tem que a velocidade é influenciada pela altura, né, pela viscosidade e pela densidade da partícula. E ainda eu tenho que a velocidade é proporcional ao diâmetro, quadrado do diâmetro. Ou seja, quanto maior for a partícula, maior vai ser a velocidade que ela vai sedimentar. E aí a gente tem um exercício aqui, né? Que nada mais é do que você jogar esses parâmetros naquela equação. Então, depois eu posso gravar ela junto com outros cálculos? Ou vocês querem que eu faça agora? Não? A aula é muito grande? Assim, o restante? O restante, deixa eu ver. Nem Porque eu se sei. for, melhor para depois, né? Mas se for pequeno... Não, não é pequena, até porque essa parte aqui eu vou aproveitar os slides de água, porque é a mesma coisa. Então é bem pequena. Vou fazer então. Já tá quase acabando, na verdade. Então vou fazer. Então. Ó, só que o Ed não colocou, né? É isso que dá ficar usando slide dos outros. Não é legal. Tá dando para enxergar? Tá. Eu vou copiar a equação aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. O que a gente tem aqui nessa equação? Vou pôr ela aqui. Isso aqui são constantes, né? 1 dividido por 18. O G é gravidade. O mizinho é a viscosidade dinâmica. O Pzinho é a densidade da partícula, o Pzinho S.
E o P1 é a densidade do líquido, do esgoto. E o D é o diâmetro da partícula. Então, a gente tem todos os dados aqui, né? Só que aqui tem vários diâmetros. Na verdade, você teria que fazer várias vezes esse cálculo. Mas, de modo geral, eu vou fazer só uma vez, porque a ideia é a mesma. Então, vamos lá. Inserir. Ai, deixa eu botar esse negócio chato. Inserir. Ai, aqui, equação. Então, ó, VS é igual. Aqui. 1 dividido por 18 vezes eu botou várias aqui. G, que é gravidade, dividido por a viscosidade. Vou pôr um Vzinho assim, ó. Vezes... Ai, não vai ter, vou pôr um P, gente. Só provisório. PS menos P1, que é a densidade, dividido pelo P1 novamente. Tudo isso vezes o diâmetro ao quadrado. Cadê minúsculo, meu Deus? Ah, ele vai sozinho, gente. Tá aceitando, não. Pode ficar assim. Enfim, deixa eu aumentar, diminuir essa letra e aumentar essa equação aqui. Tá dando para ver bem? Então vamos jogar na fórmula. Então, gravidade, vamos considerar 9,8. A viscosidade cinemática é 1 vezes 10 a menos 6, então vai ser 0,0045. 1, né? 5 zeros depois a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. A densidade da partícula, que é o PS, ele deu vários, vou escolher uma aqui, vou escolher o D1. Ou esse é o diâmetro? O diâmetro, né? Deu vários diâmetros, a densidade da partícula é 2.650. Deixa eu só ver se é compatível que as unidades são. Na verdade, o diâmetro está em milímetro, tem que transformar ele em metro, né? Enfim. E a da água é 1.000. A densidade da água é 1.000. E o diâmetro eu vou fazer só de um, depois qualquer coisa vocês fazem do restante. Então, tá em milímetro, tem que passar para metro. 0,7 milímetro para metro dá, dividir em milímetro, você tem que 1 metro é 1.000 milímetros, não é? Então, divide por 1.000, né, gente? Dá 0,007. Alguém joga isso aí na calculadora? Eu vou jogar aqui também, vamos ver se vai bater. Cadê minha calculadora? Oh, sumiu. Fazendo celular. Dividido por 18 vezes 9,8 dividido por 0,001 vezes 2. Isso é 1.000? É 1.000, gente. Não tem essa vírgula aqui, não, tá? É 1.000.
2.650 menos 1.000 dividido por 1.000 vezes 0,007 ao quadrado. Quanto deu de vocês? Eu vou fazer de novo, peraí. Não sei se o meu tá certo, né? Mas o meu deu 0,44, foi isso que o seu deu? Não, eu digitei errado aqui, eu tô fazendo aqui. Mas alguém deu isso? Alguém tá acompanhando aí? Deu isso? Deu, professora? O meu não deu, não. Deu? O meu deu, 0,44. Então, ótimo. Vou até salvar aqui. Então, é assim, a verdade dessa equação é que ela facilita muito a vida da gente, né? Só que ela não pode ser usada para outro tipo de partícula que não for partícula discreta. Então, para o tratamento de esgoto, ela é válida para a caixa de areia, mas para o tratamento de água, ela nem sequer é válida, tá bom? Pode passar ou vocês querem terminar aí? Tá Eu não consegui jogar esse trem na calculadora, não. Eu consegui, mas deu um número totalmente nada a Você ver. tem que pôr parêntese, tipo assim, ó. Você abre parênteses, põe 1 dividido por 18, fecha parênteses, põe vezes. Abre parênteses, põe 9 dividido e fecha. Aqui se abre 2 parênteses, põe isso aqui dentro de um parênteses, divide por isso aqui e fecha um parênteses geral. E aí, por fim, depois você pode pôr esse fora do parênteses, não tem problema não. Mas se você não pôr os parênteses, não dá para você jogar de uma vez. Aí você tem que fazer etapa por etapa. É. Depois você tenta. Então, aqui é só para explicar aquela questão de por que a altura não influencia na sedimentação de partículas discretas, mas sim o comprimento, tá? Por quê? Isso aqui é uma planta do decantador, lembrando que esse desenho é um decantador horizontal, que é idêntico ao decantador que a gente usou lá no tratamento de água. Então, ele tem uma zona de entrada, que tem aqui a cortina de distribuição, com os furinhos, onde as partículas vão entrar na zona de sedimentação. Na zona de sedimentação, eu tenho também ao fundo, né, do decantador, a zona de lodo, que tem uma inclinação que é propícia depois para eu fazer a retirada do lodo. E no final aqui, a zona de saída, eu tenho as calhas de coleta da água clarificada, né? Então, é assim que funciona um decantador de fluxo horizontal, onde o fluxo dele é horizontal, né? Então, o que eu tenho aqui no fluxo horizontal? As partículas estão sedimentando, né? Ela tem aqui a divisão dos vetores, ela está sedimentando no sentido vertical, mas ela também está sedimentando no sentido horizontal. Então, eu tenho duas velocidades importantes aqui, atuando sobre a sedimentação. Mas eu tenho outro modelo que é o mais utilizado no esgoto, que é o decantador de fluxo vertical, que aí é o decantador redondo, tá? Agora eu mostro para vocês, o circular. Aqui é aquela equação, né? A área superficial do decantador é a vazão dividido por VS. Então, se eu achar VS e tenho vazão, eu acho a área do decantador. A remoção de partículas discretas depende de dois fatores: o tamanho da partícula, a altura na entrada da zona de sedimentação. A altura em si, a profundidade, não é tipo assim, quanto maior for a profundidade, mais vai sedimentar. A profundidade não é o fator-chave, mas a posição em que a partícula está entrando aqui no decantador, porque lembra que a gente tem uma cortina, tem vários furinhos, então a partícula pode entrar lá em cima ou ela pode entrar mais embaixo. Essa posição que ela entra também influencia, tá bom? Então, vou mostrar para vocês.
Nesse caso aqui, eu estou tendo a remoção, tá? Então, ó, aqui essa V1, eu estou dizendo que essa partícula com a velocidade V1, que é uma velocidade maior do que o Vs. Então, se uma partícula entra na mesma posição que a Vs, só que se ela tem uma velocidade maior, ela vai sedimentar dentro da zona de sedimentação. Então, ela foi removida, certo? Se eu tenho, no caso 2, ó, isso aqui é a posição que ela entra. Ela entrou no meio, aqui ela entrou bem na altura H, que é a parte mais alta do decantador. Se ela entra duas partículas com a mesma velocidade, velocidades iguais, mas essa velocidade Vs entrou na parte superior e essa outra entrou mais embaixo, a que entrou mais embaixo vai ser removida. A que entrou mais em cima não vai ser removida. Porque que acontece? Quanto maior for a profundidade que ela tem para sedimentar, maior vai. Desculpa. Quanto maior for a profundidade para ela sedimentar, tá vendo que essa profundidade é maior que essa? Quanto maior for a profundidade, maior vai ser, menor vai ser, na verdade, essa velocidade horizontal aqui, ó. E aí, se ela é menor, o que acontece? A partícula demora para cair ao longo do comprimento do decantador. Ela cai lá no fim do comprimento. E isso faz, às vezes, com que ela não seja removida, porque ela encontra a zona de saída. Se ela chegar na zona de saída sem ter chegado no fundo, pode ser que ela passe, né, para outra unidade, ou seja, ela não foi removida. Então, aqui só está tendo a remoção dessa partícula que entrou numa profundidade menor. A que entrou na maior, não consegue. Aqui, o que nós temos? Essa partícula aqui que está sedimentando com uma V2... Opa, peraí, que está fora da tomada. Opa, se esqueça aí, então sai. Tchau. Se a velocidade V2 for menor, né, do que essa partícula de Vs aqui, e as duas entram na mesma posição, a de velocidade menor não tem a menor chance de ser removida. Então, não está removendo, porque as duas encontrou a zona de saída. Então, como elas têm baixa velocidade e tiveram uma profundidade maior, não é removida. Aqui a gente está tendo o quê? A remoção. Por quê? O V2, as partículas V2 aqui, elas têm uma velocidade menor que Vs, mas elas entraram, né, em uma posição numa profundidade bem pequena. Essa que entrou na profundidade pequena, rapidinho ela encontra a zona de luto, né, onde ela sedimenta. As outras que entrou numa profundidade muito alta, muito grande, elas não conseguem ser removidas, tá? E no caso 5, o que você tem? Que a partícula de menor velocidade, ela tem uma velocidade muito menor do que o Vs, ela entrou no meio, só que, como ela tem uma velocidade muito pequena, essa profundidade, mesmo no meio, não foi suficiente para que ela alcançasse o chão. Então, ainda assim, ela não foi removida, tá? Deu para entender isso daqui? O que eu quero mostrando isso aqui? Que quanto maior for a profundidade que ela entra no decantador, mais difícil vai ser ela ser removida, se for um decantador de fluxo horizontal. Porque essa velocidade no eixo do comprimento aqui, ela fica muito baixa, né? Então, aí a partícula não consegue sedimentar dentro da zona que eu precisava, que era a zona de lodo, zona de sedimentação. E acaba chegando na zona de saída e não sendo removida. Deu para entender? Deu. Deu? Então, é mais para vocês verem, né, como que essa influência da altura não é tão importante. O que nós temos aqui, então? Finalizando a ideia das partículas discretas, vamos entrar na ideia na teoria da partícula floculenta. Essa vocês dominam, né? O que é a partícula floculenta? É aquela partícula
que tem capacidade de, durante a sedimentação, formar flocos com outras. Se ela se agrega a outra, ela vai ficar um tamanho maior. Se ela ficar um tamanho maior, ela vai sedimentar com velocidade maior. Então, aqui eu tenho variação de velocidades com também variação de tamanhos. Então, ela não tem velocidade constante. A altura influencia, né, mais na remoção dos sólidos. Quanto mais profundo, maior vai ser a formação de flocos, tá? Isso daqui, pensando num decantador circular, em que o fluxo dele é na vertical. Aquele decantador quadrado, né, de fluxo horizontal, ele tinha muita influência do comprimento. Mas se você está falando de um decantador circular, as partículas elas vão sedimentar apenas na posição, né, vertical. Então, só a VS é de fato importante, tá? Então, vou mostrar aqui algumas imagens. Olha, sedimentação da partícula floculenta. Entrou a primeira e a segunda partícula que está entrando no decantador se chocaram, se encontraram, depois chocaram com a terceira, com a quarta, chegou no final, ela já tinha formado um grande floco. Então, ao longo disso aqui, as velocidades vão variando, vão mudando. Então, ó, ela começa num tempo, de repente a velocidade dela aumenta e ela chega no tempo 2 com mais rapidez. Essa teoria das partículas discretas é a teoria que utilizamos para dimensionar o decantador primário, certo? Então, a gente considera a teoria das partículas floculentas. Alguém lembra como é que eu faço para achar o VS, a velocidade de sedimentação, para a partícula floculenta? Pode falar. Eu não lembro, não. A televisão lá da sala fazia isso. O ensaio de coluna, né? Isso. O ensaio de coluna de sedimentação, aquele ensaio que você tem que ficar medindo lá toda hora a concentração e vendo que profundidade que ele sedimentou, a gente acha o VS naquele ensaio. Então, não serve aquela equação de Stokes que a gente calculou agorinha. Não serve para esse tipo de partícula nem para esse tipo de decantador. Então, a gente vai fazer o ensaio de coluna, que é o mesmo ensaio que eu mostrei para vocês no tratamento de água. Então, aquele ensaio é válido para a partícula floculenta. Aqui, essa aqui é uma coluna de sedimentação, ó. É uma coluna comprida, ela acho que não sei quantos metros ela tem, se é mais de 1 metro. E aí ela tem vários pontos de amostra, para eu tirar amostras. Então, por exemplo, eu coloco o meu esgoto aqui. A sedimentação não acontece, quanto mais tempo eu deixar parado, mais tempo vai sedimentar melhor. Por exemplo, se eu pego um copo de água cheio de lama e deixo o copinho lá quietinho, paradinho, quanto mais tempo ele ficar lá quietinho, se eu mexer com ele, melhor vai ser a sedimentação, não é? Então, o que eu faço? Aqui nesse ensaio, eu vou monitorar o tempo de sedimentação e a cada tempo, né, a depender tipo, a cada, sei lá, 10 minutos, a cada 10 minutos eu venho cá e coleto amostras, para eu ver aonde que está os sólidos, a maior concentração de sólidos, em que posição aqui ele está sedimentando. Por exemplo, se eu pus aqui, depois de 5 minutos, provavelmente os sólidos não chegaram no fundo ainda. Então, pode ser que eles estejam na posição desse amostrador 1. Passou 10 minutos, provavelmente eles desceram mais, então pode ser que eles estejam aqui. Então, com base nessas amostras que eu coleto, eu vou saber mais ou menos em que posição e qual foi o tempo, né, que eles sedimentaram. Então, o que eu monitoro aqui? O tempo. Então, eu escolho um intervalo de tempo para eu coletar amostras, pode ser, sei lá, cada 10 minutos. E pego essas amostras, eu sei exatamente qual que é a profundidade que elas estão aqui. E sei também o tempo que eu coletei, não sei? Tempo vezes distância dá o quê? Velocidade. Velocidade é tempo vezes distância. Então, eu vou saber o tempo que eu coletei a amostra e vou saber em que profundidade, qual distância que está a amostra. Então, com base nisso, eu acho velocidades. Depois, vou jogar isso numa tabela, vou jogar todos os valores de velocidade, e aí, então, eu vou chegar numa curva. A partir dessa curva, eu vou retirar os dados para achar a velocidade de sedimentação. Que é o que eu chamo a velocidade de sedimentação aqui de TAS, né?
que é o meu parâmetro de projeto para achar a área. Aqui é um exemplo, ó. Você tinha 3 profundidades. Seu ensaio de coluna tinha uma amostra aqui, metros, né? Você tinha uma coluna, ó, com um amostrador em 1 metro de profundidade, com outro amortecedor em 2 metros de profundidade, o outro na posição 3 e a outra na 4. Então, sua coluna tinha mais de 4 metros. Cada metro aqui é a posição de uma amostradorzinho lá, torneirinha. E aí, eu analisei em horas, ó. Eu fiz análise cada um dos pontos, cada profundidade, no tempo 0, no tempo 1 hora, no tempo 3 horas e no tempo 6 horas. E para cada um desses tempos, eu fiz o quê? Uma análise de sólidos suspensos. Tá? Então, fui lá e medi sólidos suspensos. Então, o sólido suspenso no tempo 0, que era água bruta, né, sem sedimentar, estava 222 miligramas por litro de sólido. Então, é antes de sedimentar. Na profundidade 1, no tempo 1 hora, a concentração estava 140 no primeiro amostrador, como se fosse esse aqui, ó. Esse é o primeiro. Então, esse daqui é o 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Então, ó, em 1 hora, nesse mesmo amostrador, que é o de 1 metro, estava 140, depois de 3 horas estava 108, depois de 6 horas estava 80, o tanto que abaixou a concentração de sólidos. Por quê? Porque sedimentou, os sólidos não estão mais no rumo desse amostrador, os sólidos já estão mais para baixo, entendeu? E aí depois, na posição 2, lá, o segundo amostrador aqui, ó, em 1 hora, estava com concentração parecida aqui, né, 142, em 3 horas, 110, e em 6 horas, 106. Tá vendo? Tá um pouquinho mais alto, ainda tem mais. E aí, vamos para o último, a mesma ideia. Ó. No último amostrador, em 1 hora, a concentração estava 147, em 3 horas, 126, e em 4 horas, em 6 horas, 114. Ou seja, a concentração dos sólidos estavam mais no rumo do amostrador 3 do amostrador 4. Mas a ideia aqui é a seguinte, ó. Se eu tenho profundidade e tempo, velocidade é o quê? Na verdade, a velocidade é metro por segundo, né? Ou metro por hora. Então, é profundidade dividido pelo tempo. Então, aqui, o que eu faço? Eu calculo a velocidade. Como que eu calculo a velocidade? Multipliquei 0 vezes 0, né? Aqui nesse caso vai dar tudo 0, mas eu peguei o valor da profundidade vezes o tempo. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 3, 1 vezes 6. Desculpa, vezes não, dividido. 1 dividido por 1, 1 dividido por 3, 1 dividido por 6. Calculei a velocidade disso aqui. Então, tá aqui a velocidade que eu calculei. E aqui eu calculei a fração remanescente, ou seja, o que sobrou. O remanescente, como que eu calculo o remanescente? Agora me deu um branco. Remanescente vai ser o quê? 222 menos 144. Por isso que eu gosto dos meus slides. Meus slides não falta nada. Eu fiz esse cálculo e mandei para vocês em água. E vai estar lá. Ai, não lembro como que faz o cálculo. Acho que é 140. 222. Ai, gente, eu preciso olhar no meu slide para ver quanto que dá, e o meu slide não tá aqui. Mas é como se fosse, não é uma eficiência que você calcula, né? Você calcula o que sobrou, tipo assim, em relação ao inicial, quanto que sobrou de sólidos naquela amostra. Então, se eu tinha 100% no início, agora
eu tenho só uma concentração bem menor, é o que sobrou, tá? Depois eu mostro o cálculo certinho. E aí eu pego esses dados, ó, no eixo X eu coloco os valores das velocidades que eu achei, que são esses aqui, velocidades que eu achei, e no eixo Y eu coloco a fração remanescente, que são esses valores aqui. E aí eu monto uma curva, né? Eu jogo os pontos e traço aqui, vai dar uma curva. O que vocês vão observar? Aqui no início, aqui, ó, tá crescente, mas chegou um ponto que estabiliza. Estabilizou porque a sedimentação foi toda, sedimentou tudo que tinha para sedimentar. O que eu vou fazer? Eu vou escolher mais ou menos uma velocidade de sedimentação onde está próxima à estabilização. Então, a partir desse ponto, ó, não estabilizou muito, não mudou muita coisa mais. Então, ele escolheu esse ponto, que foi uma velocidade de 1. Para essa velocidade, qual foi minha remoção? Minha remoção total é 1, né? Como se fosse 100%. Então, 1 menos o remanescente, que é 0,57, sobra quanto? Sobra 0,43. Ou seja, se eu escolho essa velocidade para dimensionar meu decantador, né? Só por essa variável, eu vou ter o quê? Que ele vai remover 43% de sólidos. Só com a sedimentação. Então, esse vai ser a minha eficiência que eu chamei de X1. Só que não acaba por aí, não é só pegar esse valor, né? Isso aqui é coincidência, gente. Esse 1 é da fórmula, tá? Ele representa como se fosse 100%. Esse 1 aqui é a velocidade, foi só coincidência de dar igual, tá bom? Então, eu descobri aqui quanto é a eficiência do decantador para esse X1, mas eu preciso calcular o tal do X12, que é basicamente integrar toda essa área aqui do gráfico, ó, até o momento da velocidade que eu escolhi. Ou seja, é uma integral, né? Só que para facilitar os cálculos, eu não vou resolver essa integral. O que eu vou fazer? Eu vou traçar alguns quadradinhos, tá vendo? E a ideia aqui é calcular a área de cada quadrado, eu calculo a área e faço uma soma, tá? Então, eu sei qual que é aqui o comprimento do quadrado e a largura do quadrado. O comprimento do quadrado aqui é quanto? 1, ó. O comprimento é esse valor aqui, de 1. E a largura dele é quanto? 0,07, né? Que é 0,57 menos 0,5. Esse é o valor da largura. Então, calcular a área dele vai ser 0,7 vezes 1. Pronto, achei a área desse quadrado. Acho a área do segundo quadrado aqui. Ele tem 0,1 de largura, né? 0,5 menos 0,4 dá 0,1. E o comprimento dele, ó, tá mais ou menos o quanto? 0,5 de comprimento. Pronto, acho a área dele. Faço isso para todos, acho a área de todos. Depois que eu acho essas áreas deles todos, né? Eu vou somar a área de todos eles e dividir pela velocidade que eu escolhi, que é o V0 aqui, a velocidade inicial que eu escolhi para o ensaio, que é 1. Pronto, então somo o valor das áreas e divido por 1. O valor desse 0,11 aqui é o x2, então, que é o somatório das áreas dividido pela velocidade que eu escolhi. Pronto, achei x12. A eficiência total vai ser o quê? x1 menos mais x2. x1 é esse daqui que eu tinha achado antes, que é 1 menos o remanescente. E o x2 é esse daqui do cálculo do somatório de áreas. Pronto, acho o valor de x. Para que eu faço esse x, né? Ó, se o x1 era 0,43 e o x2 é 0,11, no total você tem 0,54, que equivale a 54% de remoção de sólidos suspensos para uma velocidade, né, de sedimentação, que é o TAS de 1. Então, se eu dimensiono um decantador para essa variável 1 aqui, para essa velocidade de sedimentação de 1, achar uma área para essa velocidade, em teoria, esse decantador vai me devolver, né, me dar uma eficiência de remoção de 54%. Então, ele vai remover metade de todos os sólidos suspensos presentes no esgoto. E aqui é um exercício, né? Eu vou deixar depois um exercício para vocês fazerem, mas eu vou mandar lá no Moodle a aula que eu já gravei fazendo esse ensaio para água.
Que é a mesma lógica, né? A única diferença é que lá da água eu fiz algumas adaptações. Eu medi em minutos e eu medi turbidez ao invés de sólido suspenso. Mas a lógica do ensaio é a mesma. Então, aí eu vou deixar um exercício para vocês fazerem, né? Baseado nessa aula que eu vou deixar lá. Gente, alguma dúvida aqui nesse processo? Por que eu faço tudo isso? Que a ideia central é só achar esse parâmetro de projeto, que é a velocidade de sedimentação, que é o TAS. Porque o TAS é o quê? Cadê? Aqui, ó. Cadê, gente? Aqui, ó. O TAS é como se fosse o meu VS, né? Então, se você passa aqui para cá, esse passa para lá. Então, o TAS é igual a vazão dividido pela área. Então, se eu tenho a vazão e tenho o TAS, eu acho a área do decantador. Então, é só um parâmetro de projeto para eu dimensionar o meu decantador. Tudo bem, gente? Até aqui? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Porque depois eu vou deixar o exercício. Tá tranquilo. Deu para entender? Todo mundo aí? Então, essa aula acaba aqui, tá? Então, para complementar ela, eu vou mandar o vídeo de eu fazendo um exemplo do ensaio, dos cálculos, e vou deixar um exercício, tá bom? A gente gastou só 1 hora. Se vocês quiserem, eu posso dar início à aula 7. O que vocês acham? Deixa eu só ver o que é a aula 7. Se eu preciso estudar. Na verdade, a aula 7 vai dar continuidade aos cálculos do decantador. Deixa eu só mostrar algumas coisas dela para vocês. Mas acho que eu vou dar a parte teórica dessa aula e vou fazer os cálculos depois e mandar no Moodle, que daí a gente ganha tempo. Ó, então, depois que eu achei, então, depois que eu achei a velocidade de sedimentação lá pelo ensaio de coluna, né? A partir dele, eu encontro a área do decantador. Aí, então, depois é só calcular coisas básicas, né? Tipo, qual vai ser a profundidade, etc. Então, aqui, ó, a gente lembrando que a gente está utilizando o dimensionamento do decantador primário, que ele é, né, posterior à caixa de areia. E a ideia dele é o quê? Anteceder o tratamento biológico. Então, retirar o máximo possível de sólidos que podem ser removidos aqui para não sobrecarregar as bactérias, né? Quanto menos sólidos eu tiver para as bactérias decompor, melhor. Então, aqui eu tenho geralmente uma remoção de 50% a 70% de sólidos suspensos e uma remoção em torno de 25% a 40% de DBO, ou seja, ele é projetado e tem uma boa remoção de sólido suspenso e também está removendo boa parte da matéria orgânica do esgoto. Então, só aqui no decantador já tem uma boa remoção, e aí depois é que eu vou terminar de degradar parte dessa DBO, dessa matéria orgânica, lá no tratamento biológico. Alguém quer falar alguma coisa? É porque a Laise tava sem internet e a internet dela voltou agora. Aí ela tá pedindo para entrar para assistir pelo menos essa aula. Tá. Aceitei, agora eu vi. Então, como eu falei, tem uma boa remoção de sólido suspenso e também tem uma remoção, né, intermediária aí de DBO. O restante de remoção de DBO a gente vai ter principalmente no nível secundário lá no tratamento biológico. Esses decantadores primários podem ser retangulares ou circulares. Retangular é aquele de fluxo horizontal, aquele que a gente dimensionou lá para o tratamento de água. E o circular, ele é o de escoamento
vertical. Então, a principal dele ali é de fato, a altura, né? As partículas vão sedimentar em função da altura. O circular é o modelo mais utilizado aqui no tratamento de esgoto. Na água, mais os retangulares. Geralmente, a limpeza desses decantadores podem ser mecânica ou manual, né? Mas, de qualquer forma, você tem ali no decantador circular um fundo, né, cônico, em que o lodo vai acumulando no centro. E aí você tem um raspador mecânico que vai raspando o lodo de modo com que ele possa ser removido. O lodo do decantador primário, ele vai ter, então, basicamente, sólidos sedimentares, tanto inertes quanto orgânicos. Então, boa parte desses sólidos vão ser material orgânico, mas ainda vai ter material que não é orgânico, né? Talvez areia que não foi removida antes, ou sólidos como argila, silt, né? Material mineral do solo, ou algo do tipo. Então, pode ser orgânico e pode não ser orgânico. E você tem um tipo de sedimentação de partículas floculentas, como eu havia já falado para vocês. Aqui o decantador retangular e aqui um decantador circular. Então, o que ele tem? As calhas de coleta, ó, em volta dele aqui, ó. Você tem as calhas de coleta e você tem os raspador do fundo, que é para raspar o lodo, para uma descarga, né? Para um fluido ali onde ele é removido. E você tem também esse raspador na superfície aqui, que ele ajuda a remover aquilo que flotar naturalmente, tá? Ele vai tirando aqueles sólidos que flotam na superfície do esgoto. Essa é a imagem clássica que vocês estão acostumados a ver do corte longitudinal do decantador retangular, né? Essa é a planta do decantador retangular. Quando você usa o decantador retangular, culturalmente ele é muito utilizado no tratamento de água, como já falei. Ele possui aspectos construtivos favoráveis, porque você às vezes aproveita as paredes incomuns do processo anterior. Por exemplo, no decantador, no tratamento de água, você aproveitava as próprias paredes do floculador para fazer do decantador. Às vezes você aproveitava até a mesma largura. Ele tem um custo de construção menor, porque ele é muito simples, é basicamente uma caixa ali que você bota concreto, não tem nada de mais nele. Porém, a manutenção do lodo é mais difícil, né? Porque você vai ter que gastar mais dinheiro com os raspadores, que às vezes tem que percorrer um comprimento muito grande, e se for manual, pior ainda, porque você às vezes tem decantadores gigantescos, né? Você tem que parar, mandar para outro decantador e ficar ali raspando o lodo manualmente. E esse é o circular, que é o mais comum para o tratamento de esgoto aqui. Então, o decantador primário geralmente é circular. Então, o que ele tem? Tem uma declividade aqui, uma inclinação para o fundo, de modo que o lodo tende a cair aqui nessa saída de lodo. E aí ele fica girando, ele tem essa ponte rotatória que fica girando, e as calhas de coleta dele são nas laterais, tá? Então, ele fica ali, o fluxo dele é na vertical, então, basicamente, todas as partículas vão sedimentar na vertical, não tem aquela influência, né, da velocidade longitudinal. Então, eu vejo ele como mais eficiente. E no fundo aqui, ó, ele tem um raspador de lodo. Então, todo o lodo vai sendo raspado e jogado aqui no centro. Que é a imagem da planta, né, do decantador. Então, ele fica girando aqui, raspando. Essa ponte rotatória é mais para não deixar a sujeira entrar nas calhas de coleta. Infelizmente, a gente não vai poder ter uma aula numa estação de verdade. Então, acho que eu vou procurar um vídeo aqui. Peraí, vou botar aqui no YouTube. Decantador circular.
Aqui. Tamanho do negócio. Depende muito da vazão, o tamanho que ele vai ficar, mas às vezes como ele não é enterrado, né? Ele é suspenso. Às vezes isso também encarece o sistema. Aqui ele por cima, olha. Isso aqui é uma ponte por cima dele, como ele é muito grande, né? Aqui, tá vendo? Ó, a calha de coleta. Então, ele tem uma parte mais elevada, que fica parada, e abaixo tem as calhas onde a água vai entrando. A água que foi decantada vai entrando, dali daquela calha, ela vai para a próxima etapa, que é o tratamento biológico. E aí, ele tem um raspador que circula, ó, rotaciona levemente aqui por cima para tirar esses óleos, essas natas que flotam aqui por cima. Vou ver se eu acho um menor. Nossa, que nada a ver o YouTube. Opa, ver se eu acho outros que estão mais fáceis de visualizar. Ó, esse está vazio. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim. Nossa, não tem som. Ai, meu Deus. O alto-falante tá... Não quer som do computador. Ah! Não tá saindo som, né, gente? A pessoa tá explicando lá e esse computador tá com defeito. Não sei mexer. Folia. Aqui, talvez esse esteja bom de ver. Não tá saindo som. Mas aqui dá pra ver bastante como que ele é por dentro. O centro, onde tem as pazinhas que giram e o raspador, né? O raspador do fundo, que raspa o lodo. E agora ele vai mostrar um sistema real. Então, teoria ligado. Olha aqui, esse tá vazio, né? Então, ó, tem o raspador do fundo. Isso aqui é os motores, né? Ele é automatizado. E aí, as calhas de coleta ficam aqui na parte superior, em volta da superfície. Por que ele é mais caro, né? Porque geralmente eu acho que imagino que ele seja pré-moldado. E essas partes mecânicas também são... Olha aqui uma visão dele melhor. Raspador do fundo. E as calhas de coleta, esses que tem esses vertedorzinhos. Eu queria que ele desse um zoom nas calhas de coleta. Aqui. Então, só a água que está na superfície é que vai, de fato, entrar na calha de coleta. Então, em teoria, esse raspador está protegendo que essa sujeira, essa borra, entre na calha de coleta.
Deu para entender mais ou menos, assim, visualizar, pelo menos um pouquinho o que eu tentei falar aqui? Então, aqui, ó, você tem... Ah, agora resolveu. Desculpa, gente. Então, depois, se vocês quiserem procurar alguma coisa na internet que vocês acham mais fácil de visualizar, fiquem à vontade, tá? Então, o lodo precisa passar por tratamento e a saída dele é aqui na superfície, depois das calhas de coleta, que aí ele vai para a próxima etapa, que é o secundário. O circular são os mais utilizados para o tratamento de águas residuais, esgoto sanitário e águas industriais. Ele possui o custo de implantação maior do que o retangular, então ele é mais caro. Porém, a manutenção com a remoção do lodo é bem mais fácil, porque ele é 100% automatizado. E ele também é utilizado como um ambiente de mistura lenta. Então, por exemplo, imagina que eu resolvi, né, lá no preliminar, utilizar a calha Partial para disseminar algum coagulante, né? E aí eu só vou passar pela calha Partial e vai direto para o decantador. Como ele está ali, né, fazendo aquela mistura ali, tem aquelas pazinhas, ele acaba tendo uma certa grau de gradiente de velocidade. Então, ele também funciona como um floculador e também como um decantador. Aqui as imagens do decantador, né? Aqui são as calhas de coleta, então a água cai aqui dentro. Aqui a imagem, né? Só a água da superfície, ó, que consegue passar aqui para as calhas de coleta. Essa vazão aqui, onde está bem espumante, já é a tubulação de saída. Então, daqui, ele já vai para a próxima etapa. Aqui, mostrando mais ou menos as dimensões, deu para vocês terem uma noção do tamanho, por aquela imagem que eu mostrei, mas esses daqui são os da Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia. Então, ele tem um diâmetro de 42 metros, profundidade de 3,5 metros, capacidade máxima de 1.300 litros por segundo. Então, ele é um decantador bem grande, né? Os detalhes dos vertedores, né? Os vertedores aqui estão na calha. Esses funilzinhos, né? Esses vertedores são bons para reduzir um pouco a velocidade e também evitar, né, que passe. Se eu não tivesse esses vertedores, eu teria que fazer a calha um pouco mais baixa, né? O vertedor já tem essa função por conta desses meizinhos, esses intertícios no meio. E aqui, ó, lembra que ele também remove parte do material que flotou aqui por cima com esse raspador? Então, esse material que flotou, ele também é removido. Aqui a imagem, né, do mortezinho, do raspador, das rodinhas, das aletas giratórias. Isso aqui é o lodo do fundo, né? Isso aqui é o lodo de um decantador que passou por um processo físico-químico. Então, o lodo é bem floculento mesmo. O tempo de detenção dele, o tempo que ele permanece dentro do decantador, né? Que o esgoto permanece ali dentro. Na faixa de 1h30 a 2h30. Por isso que o ensaio de coluna de sedimentação foi feito ali de 3 até 6 horas, né? Então, você deixou um tempo grande para ver ali qual que seriam as influências. A taxa de escoamento superficial, né? A vazão média, a taxa lá, que é aquela velocidade, pode variar de 30 a 50 metros cúbicos por dia, e a máxima pode variar de 70 a até 120. A taxa de carga dos vertedouros, né, que é aqueles negocinhos onde tem na calha de coleta lá, ele tem uma taxa também de coleta ali na faixa de 125 a 500. Aqui algumas características, né, comparando o retangular com o circular. A profundidade dos dois estão a mesma, o comprimento de um de 15 a 90 metros, o outro tem um diâmetro também de 3 até 60 metros.
Declividade do fundo, geralmente também é bem parecida, né? De 1 para 16 no circular. A declividade do fundo não tem aqui no retangular, né? Geralmente você põe uma inclinação ali de 1%, depende muito. Pode variar de 1 até 16%. Velocidade das aletas, né, que é as paletas ali, de 0,02 a 0,05. Então, elas são bem lentinhas, né? Vão bem devagarzinho. E aqui um exercício que eu prefiro gravar para vocês, né? Então, aqui está mostrando como que você vai terminar o projeto, calcular tudo que é importante. Então, eu vou gravar isso aqui depois, tá bom? E vou mandar para vocês no Moodle. Os cálculos todinhos eu vou gravar. Acho que a gente pode parar por aqui, pessoal. Já deu, né, mais meia horinha, a gente já foi quase que metade dessa aula. Aqui, ó, lembra que eu falei da sedimentação zonal e blá, blá, blá? Tá aqui, ó, os desenhos. Olha a sedimentação zonal. Todos os sólidos, eles formam um manto, né? Então, eles sedimentam como se fosse várias camadas. Então, ele não é uma partícula sozinha isolada. Ele vai, aquele manto de lodo vai sedimentando tudo junto. Porque essa característica de material aqui é os materiais que são do tratamento biológico, a biomassa, né, de bactérias. Elas sempre estão agrupadinhas, então elas vão sedimentando todas juntinhas. E por compressão, só para mostrar o desenho, o Ed não colocou, né? Não adiantou nada. Aqui o desenho. Por compressão, basicamente, você já tem um lodo ali no fundo, mas ao longo do tempo ele vai adensando, ele vai se concentrando mais, tá vendo? No tempo zero as partículas estavam mais soltas, tinha mais espaço vazio entre elas, e aí ao longo do tempo elas perderam um pouco desses vazios e ficaram mais adensadas, mais compactadas, comprimidas ali no fundo. Então aí você aproveita para, né, tirar um pouco da água que está presente ali no lodo, você quer retirar a água dele, tá bom? Gente, eu não tenho muita resposta, vocês estão aí, como é que tá? Deu para entender o que eu falei, não deu? Prefere que eu finalize mesmo? Hello? Ó, meu amigo solteiro. Pode finalizar, advogado, professora. advogado solteiro lá de Farol. Ai, ai. É assim que vocês ficam na minha aula, né? Conversando com outras pessoas, enfim, tudo bem. Então, eu vou finalizar, né? E os cálculos e demais partes dessa aula, eu acho que eu vou gravar e mandar para vocês. Se eu não gravar ela, a gente vai ter essa aula, porque segunda agora é feriado, né? Vocês querem ter aula nessa segunda, feriado, ou vocês preferem passar essa aula de segunda para sexta? Ou que eu só grave e envie para vocês? Professora, se for para ter a aula, deixe na segunda mesmo. É melhor que na Mesmo no sexta. feriado? O que vocês acham? Uhum. Eu também acho melhor na segunda, mas todo mundo concordar, né? Os demais que estão presentes aí, concordam que seja na segunda? Maquele, Geise, Lais, Caio, Eu concordo também. concorda? Tô aqui falando. Então tá, pessoal. Se qualquer coisa também eu aviso vocês, tá bom? Então vou encerrar a aula por aqui. Abraços, né? Tenham um resto de noite aí de sexta-feira. Então até segunda. Beijos para vocês. Até. Até.